Bom, pessoas, bem-vindo ao quadro de musculação em casa, tá? Meu nome é professor Maurício Abelo e esse quadro vai ser voltado apenas para musculação em casa. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, aí pode sempre fazer alguma pergunta que eu vou tentar sanar aqui na live para vocês, tá? Bom, aqui nessa live nós vamos discutir métodos para que você tenha um corpo definido. A pedida é em 3 meses. Sim, em 3 meses você vai ter um corpo definido em casa. Só que, de antemão, já vou tentar responder essa, digamos, pergunta, né? Ter um corpo definido não é que em 3 meses você vai ter um corpo de fisiculturista. Não, eu não estou prometendo isso, tá? O que eu estou prometendo é, em 3 meses você vai ter um corpo definido, um corpo enrijecido, um corpo com hipertrofia, com massa magra. Bom, o tema de hoje é: eu desejo ter um corpo definido treinando em casa. Eu separei algumas perguntas na caixinha de pergunta que eu fiz, né, no Instagram, mas volto a falar, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, pode sempre perguntar, tá? Mandar pergunta. Boa tarde, Jonathan. Bom, a primeira pergunta é: o que é musculação em casa, tá? A musculação, muita gente associa com academia. E atividade física associa com afazeres domésticos, certo? Só que eu estou unindo o útil ao agradável. Por que o útil ao agradável? Quer dizer, você não vai precisar deslocar para fazer musculação em casa. Ou, no caso, exercício físico. Atividade física em casa, todas as pessoas fazem atividade física em casa. Que é lavar roupa, lavar um chão, esfregar com a vassoura. Isso é atividade em casa, atividade física. Agora, o exercício físico é um gasto calórico acima da média, né? No caso, acima do que o corpo permite, do que o seu corpo, né, no caso, permite. Por exemplo, quando você vai na academia fazer uma esteira, depois fazer musculação, você está fazendo exercício. Você está gastando muita caloria. Em casa é a mesma coisa, porém é uma atividade física, não tem tanto gasto calórico, mas, querendo ou não, são movimentos do corpo, certo? Vocês estão lubrificando articulações em casa ou na academia. Então, a musculação em casa seria nada mais, nada menos que trazer os exercícios da academia para dentro da sua casa, certo? Essa foi a pergunta número 1. Eu separei algumas perguntas aqui, mas se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar, tá? A pergunta número 2 é uma pergunta um tanto quanto importante, um tanto quanto legal. A pergunta número 2 é: quais tipos de exercício físico da academia que você pode fazer em casa? Você pode fazer todos os exercícios em casa. Eu desenvolvi um método, no começo da pandemia, eu desenvolvi um método para você treinar em casa com câmera de ar de bicicleta, onde eu fui entrevistado pelo SBT, pela Band, pela Record. Por exemplo, sabe aquela cadeira extensora da academia? Pois é, eu desenvolvi ela para você fazer em casa, tá? Com câmera de ar de bicicleta. Tem alguns vídeos no YouTube também.
Você pode acessar lá, treinador Maurício Rabelo. Só que ao longo do tempo, ao longo das semanas, né, eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como montar uma cadeira extensora em casa. Por quê? Eu fico frisando na cadeira extensora. Porque é um carro-chefe. Porque agachamento você pode fazer em qualquer lugar. A cadeira extensora é um tanto quanto difícil de executar em casa. Mas tem algumas técnicas, né? Algumas regras. Oi, Beatriz, tá joia? Agora vamos à pergunta número 3. Bom, a pergunta número 3. Como foi que eu descobri exercícios em casa? Que dá para fazer exercício em casa, né? Bom, há 15, 20, há uns 18, 17 anos atrás, não sei exatamente o ano, tá? Há uns 17 anos atrás, eu não tinha condição física, né? Eu não tinha condição financeira para pagar uma academia e nem para deslocar até uma academia. Aí o que eu fiz? Eu comecei a inventar exercícios em casa. Lembrando que, só dando um adendo, tá? A maioria dos exercícios de academia são inventados. Alguém um dia inventou eles, certo? Eles não nasceram do nada. Alguém pegou e inventou. Por exemplo, o sapinho, que é um exercício polêmico, que é para glúteo, né? Ele foi inventado por uma fisioterapeuta, Shirley Sarman. A rosca Scott, ela foi inventada por um estudioso chamado Scott, né? O sobrenome Scott, tanto que o banco Scott. Bom, enfim, agachamento todo mundo deve fazer, certo? Para sentar numa cadeira, sentar no sofá, em inúmeras coisas. Bom, só não perdendo a linha de raciocínio, eu descobri os exercícios em casa quando eu tive a necessidade de fazer alguma coisa em casa para não ficar estagnado, para não ficar na mesmice, entendeu? Porque eu queria ganhar um pouquinho de massa, certo? Aí eu comecei a fazer alguns exercícios pegando um saco de arroz, levantando para cima. Aí eu comecei a perceber que dava para fazer alguns movimentos similares com a academia. Aí eu comecei a filmar para tentar copiar, né, os movimentos e tentar ver no meu corpo. Por exemplo, eu uso meu corpo como um laboratório. Eu estudo parte teórica, faço os exercícios no meu corpo e passo para os alunos. Se der certo, eu passo para os alunos. Se não der, eu fico calado. Funciona basicamente isso. Isso eu chamo de laboratório. Todo personal tem que ser e deve ser um laboratório para passar os melhores exercícios para os alunos, certo? Bom, agora vamos para a pergunta número 4. A pergunta número 4. Quando foi a primeira vez que eu fiz exercício, né, que eu inventei os exercícios com câmera de ar de bicicleta? Bom, foi no começo da pandemia, se não me falha a memória, 2 anos atrás. A gente está meio perdido, né? Com essa... Se está na pandemia, se não está, a gente está meio perdido com o ano. Mas, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi há 2 anos atrás. No começo da pandemia, quando estourou a pandemia. Aí as academias fecharam. Eu tenho TRX, corda, elástico, tudo próprio de academia, né? Mas aí eu fiquei pensando nas outras pessoas. Foi aí que eu tive essa ideia de, poxa, esse elástico aqui seria bom uma câmera de ar de bicicleta. Entendeu? Aí eu peguei, fui no borracheiro,
peguei uma câmera de ar de bicicleta, aí eu fiz os exercícios igual eu faço com os elásticos, né? Que são elásticos próprios, e tinha o mesmo efeito. Tanto que eu mudava meu treino e ficava só com câmera de ar de bicicleta. Mudava o meu treino só com câmera de ar de bicicleta. E os resultados eram o mesmo, tá? Eram o mesmo. Não tô falando que eram melhores e nem piores, eram os mesmos. Foi aí que eu comecei a desenvolver esse método com câmera de ar de bicicleta e percebi que tem muito mais vantagens, né? Muito mais benefícios com câmera de ar de bicicleta. Por exemplo, eu acabei ajudando o meio ambiente, porque os borracheiros jogam a borracha fora. E a borracha no solo, todo mundo sabe que demora anos para deteriorizar, né? E quando eu fui pegar as borrachas, o borracheiro até perguntou, sabe, por que toda vez você pega 5, 10 borrachas? Porque eu dava para os meus alunos. Porque como a academia fechou na pandemia, claro que tinha algumas academias, tal, enfim, não vou entrar no mérito da questão não. Mas como fecharam as academias, aí eu me senti meio que na obrigação de... Eu me senti meio que na obrigação, um amigo meu, Rafael, professor também, eu me senti meio que na obrigação de continuar dando aula para esses alunos, pelo menos para eles manterem, né, a rotina. Porque a gente não sabia até quando que as academias iam ficar fechadas, né? Aí eu desenvolvi esse método e foi bem legal. Eu fui entrevistado pelas emissoras, foi muito legal. Agora eu vou ler mais uma pergunta aqui. Ah, que legal. Qual que é o maior benefício de treinar em casa, né? De fazer exercício físico em casa? Eu posso listar vários benefícios. Um deles, que não é o melhor, mas como que eu posso falar? Na atualidade é o primordial. As mães, as mamães, as mulheres, no caso, vão me entender perfeitamente. Na época de junho ou julho, não sei se eu não me engano, é época de férias escolares. Os meninos ficam em casa. E a maioria é adolescente, ou se não criança, de 5, 4 anos. Só que aí o pessoal deixa de ir para a academia para cuidar dos filhos em casa, certo? Com isso, o maior benefício de treinar em casa é você fazer os exercícios em casa e o seu filho está do lado. O seu filho está no quarto ao lado, ou está na sala, certo? Aí é por isso que esse é um dos benefícios. O outro benefício é que a maioria das pessoas estão trabalhando de home office, aí elas terminam o trabalho, não precisa de deslocar para ir numa academia, elas podem muito bem fazer as atividades físicas, os exercícios, né, em casa mesmo. Seja na sala, seja no quarto, no quintal, aonde a pessoa se sentir mais à vontade. E também tem o fator psicológico também, né? Porque quando evita de sair para a academia, evita o estresse do dia a dia, né? Do trânsito, que hoje em dia parece que está tendo mais carro que gente, então ocorre maior estresse, né? Já está com estresse no trabalho, que no caso home office em casa, né? Então já está com estresse em casa do trabalho. Vai para a rua para ir na academia e já fica com estresse também. Por isso que é outro benefício super importante, que isso interfere muito no psicológico da pessoa. E sem contar que
Quantas pessoas querem ver ficar mais ligado com os filhos, com os bebê, com um menino de 4 anos, 5 anos? Quantas mães querem ficar mais ligada com os filhos, mais presente em casa? Porque quando você vai deslocar na academia, tá certo que você fica 1 hora na academia. Só que o prazo de deslocar, vamos supor que 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, assim, fora a conversa, né, que tem no dia a dia, na academia, no trajeto, esse negócio. Mas vamos supor que no total, no montante, 3 horas que fica fica fora. Ou seja, fica fora, dando atenção só no trabalho. Aí depois fica mais fora, na academia. E sobra um pouco tempo do dia para cuidar dos filhos. Esse é um dos benefícios também, tá? Eu vou ler mais uma pergunta aqui. Se tiver alguma pergunta, eu já respondo, já tento sanar online. Vocês podem me perguntar qualquer tipo de pergunta em relação à musculação em casa, tá? Bom, essa pergunta aqui, a mesma pessoa sempre me pergunta isso, seja na academia, em casa também, quantos minutos que ela pode fazer em casa de exercício, né? Eu vou responder porque pode ser uma dúvida de várias pessoas, né? E é uma pergunta muito recorrente que eu recebo. Quantos minutos que pode fazer treinando em casa? Ou treinando em casa ou treinando na academia. Mas eu estou falando para treinar em casa. Olha, se o seu tempo para treinar em casa for de 20 minutos, for de 35 minutos, não tem problema. Você pode sim fazer exercício de 20, 30 minutos em casa. Não precisa ser exatamente 1 hora, cravado, contado no relógio, certo? Isso tudo vai depender do seu convívio, do seu tempo. Não quer dizer que a pessoa que treina 15 minutos por dia, ela não vai ter o mesmo benefício de uma pessoa que treina 1 hora. Ela pode ter os mesmos benefícios ou pode até ser beneficiado maior. Porque vamos supor que a pessoa que treinou 15 minutos, ela dedicou ao máximo. Ela teve uma consciência corporal, uma consciência psicológica também e concentrou durante esses 15 minutos no exercício, certo? No músculo. Eu vou falando sobre concentração ao longo da semana também. E essa pessoa que treinou durante 1 hora, ela treinou falando no telefone, conversando, mexendo no Instagram, mexendo no celular. Quem que concentrou mais? A pessoa com 15 minutos ou a pessoa com 1 hora? Obviamente a pessoa com 15 minutos, né? Então, por isso que a gente não pode julgar. A pessoa que treinou 15 minutos, ela é melhor que treinou 1 hora? Não sei, vamos ver. Agora, se as duas concentraram mais, é obviamente que a de 1 hora, com certeza, vai ter mais benefícios, né? Até porque tem um descanso a mais, coloca mais carga, esse negócio. E em casa dá para você simular, né, com carga também, certo? Eu vou tentar responder outra pergunta, peraí. Qual que é o melhor horário para a pessoa treinar em casa, né? Fazer exercício em casa? Bom, é quase a mesma pergunta da anterior. Qual que é o melhor horário? Bom, o melhor horário é o seu melhor horário. Não adianta eu te falar, esse é o melhor horário. Não, é o melhor horário seu. Tem gente que adapta melhor fazendo exercício de manhã. Tem gente que adapta melhor à tarde, tem gente que adapta melhor à noite. Se for para eu te dar um conselho, que muitos alunos já têm hábito disso e pegaram o maior benefício, né?
Se for para eu te dar um conselho, e se você tiver um tempo, eu falo para você treinar forte, com peso, certo? Na parte da manhã. E na parte da noite, antes de dormir, obviamente, né, você faz um aeróbico, vai correr, pula corda. O porquê disso? Por que não aeróbico antes e musculação depois? Bom, essa pergunta, essa resposta eu já vou te dar até um spoiler, né? Porque era um assunto assim de umas lives para frente, mas não tem importância não. Quando chegar na próxima live também eu vou falar sobre esse assunto também. Porque quando você acorda, teoricamente você está com energia, porque você descansou na noite seguinte, na noite anterior, certo? Nada melhor do que você pegar músculo primeiro, você treinar com o músculo, treinar com o peso, né? Para obter músculo, e depois você faz aeróbico. Porque se você fizer aeróbico, você vai perder peso, beleza. Mas se você não tiver músculo, você vai ficar flácido. Então é muito melhor você treinar antes e fazer o aeróbico. Se você quiser, pode treinar 30 minutos e fazer 20 minutos de aeróbico. Pode, não tem importância não. Desde que deixe o aeróbico para segundo plano. E se conseguir, tá? Se conseguir. Aonde as pessoas mais erram fazendo exercício físico em casa? Bom, onde elas mais erram de não contratar um personal, de não entrar nas redes sociais e verificar se a pessoa que está passando é um personal credenciado, no caso pelo CREF, né, pelo Conselho da Educação Física, e se ela tem dados científicos daquele exercício. Porque na pandemia, no começo da pandemia, eu observei, tanto é que eu conheço essas pessoas, tá, pessoalmente. No começo dessa pandemia, eu observei algumas blogueiras dando instrução para as pessoas para fazer agachamento, ou no caso levantamento terra ou stiff, até aí tudo bem, mas com botijão de gás, entendeu? Exatamente, com botijão de gás. Isso não é correto de forma alguma, não é correto de forma alguma. A pessoa, ela conseguiu? Beleza, conseguiu, porque ela tem uma condição física monstruosa. Faz crossfit, faz musculação. Eu só não posso falar o nome, mas enfim, acho que algumas pessoas já sabem quem que são. Mas enfim, fazem diversas formas possíveis, certo? Só que, quando você agacha, ou faz um stiff, ou faz um levantamento terra com um botijão de gás, eu vou entrar na terceira lei de Newton, tá? Ação e reação. Ou seja, você faz uma ação com agachamento, certo? Porém, você está com o botijão. Eu não vou entrar no mérito de colocar o ombro para frente, da coluna ficar extremamente pesada, né? Extremamente torta. Mas acontece que você pode ocasionar, como que eu posso falar? Não tem um termo melhor, né? Um termo mais bonitinho para falar sobre isso, não. Mas você pode ocorrer sim uma lombalgia. Você pode ter uma dor, porque você tem que preservar as curvaturas fisiológicas. Isso deve fazer isso. Só que, só para não estender muito o assunto, só para não estender muito essa pergunta, não sair dessa pergunta, né, no caso, eu falo para vocês. No caso, tem o Edmar aqui, que ele acabou de entrar, é um profissional da área da saúde também, da educação física. Eu vi o Rafael aí também. Eu falo para vocês, para quando for fazer atividade física, entrar no perfil dos professores e verificar se realmente eles estão fazendo o correto, certo?
E se a maioria não tiver o número do CREF, né, que é o do Conselho de Educação Física, se vocês estiverem no Instagram e tiver algum amigo em comum, entre em contato com esse amigo em comum e pergunta, pede referência. Ou fulano de tal é bom, você já viu o material dele, que não sei o quê. Por quê? É fácil você lesionar na academia, é fácil você lesionar em casa, certo? Os educadores físicos, os profissionais da educação física estão aqui, tanto presencial quanto no Instagram, no caso no digital, né? Justamente para promover a saúde, para promover a qualidade de vida. Obviamente, nós todos vamos dar estética para vocês, uma hipertrofia monstruosa, porém, qualidade de vida sempre em primeiro plano. Você nunca, eu friso novamente para vocês, e com convicção, tá? Vocês nunca vão ver, eu posso estar extremamente enganado, mas tomara que não. Mas vocês nunca vão ver um personal, um professor de educação física com o conselho, né, o CREF, ensinando as pessoas a agacharem com botijão de gás. Bom, eu posso estar redondamente, tomara que eu não esteja enganado, mas acredito muito que vocês não vão ver um personal formado, tá? E vocês têm que ter muito cuidado com as pessoas que vocês seguem. Tanto que tem muita gente que segue alguns professores de educação física dos Estados Unidos, pelo YouTube. Aí eles falam, já tem um treino pronto que fulano de tal me mandou, quer dizer, me mandou não, fulano de tal eu vi lá e fui anotando. Só que uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte, isso é alguns dados que eu pesquisei, tá? Eu não estou inventando. Esses dados é o seguinte, lá nos Estados Unidos não tem faculdade de educação física, não existe. Até agora, né? Porque eu não sei até quando que esse vídeo vai ficar no ar. Então, até no exato momento, não tem faculdade de educação física. Para vocês trabalharem numa academia, para o personal trabalhar numa academia, eles fazem um curso de 6, 7 meses, se não me falha a memória. Porém, o que você aprende em 6 meses? Você aprende, no máximo, postura. Só que eles não vão ensinar isso, eles vão ensinar só levantar peso. E não é bem assim, tá? A musculação, ela não é só levantamento de peso. Ela é qualidade de vida, posturologia, no caso, correção de postura, para ver desníveis posturais também. Ao longo da semana eu vou sempre orientando vocês. E fica ligado sempre em quem vocês seguem, tá? Vou ver mais uma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade. Bom, a última pergunta. Quais são os efeitos colaterais que os exercícios físicos em casa ocasionam na pessoa, né? Eu acho que vou ter que ser um pouco mais técnico, porque não tem como. Dessa forma, eu responder sem... Porque não existe. Bom, enfim... o efeito colateral mais drástico que tem, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que tem hipercifose, ou seja, aquela corcunda, certo? Ela já tem, aquela corcunda, ela já fica mais assim, mais encurvada para frente, certo? Ela já fica assim. Se ela pegar determinados pesos, no caso, eu estou falando do botijão de gás, se ela pegar um botijão de gás para frente, ela vai acentuar mais ainda o quadro dela de hipercifose. Por isso que tem as correções posturais, que eu vou mostrar ao longo da semana, certo? Aí vocês podem ficar tranquilos. Por quê? Dá para corrigir? Dá. Dá para amenizar demais, drasticamente. E se vocês fizerem todos os exercícios que eu ensino para vocês,
toda a metodologia que eu ensino para vocês, vocês vão conseguir um corpo definido em 3 meses. Lembrando que, voltando no mesmo assunto que eu falei no começo da live, um corpo definido não é, vocês não precisam e não vão ter um corpo de fisiculturista em 3 meses, não. Ainda mais treinando em casa. Isso eu não prometi. O que eu estou prometendo é, vocês vão ter um corpo definido em 3 meses, ou até melhor que vocês quiserem, né? Mas vocês vão ver que não é impossível, que é fácil. É só questão de controle. Lembra do símbolo? Corpo e mente. Então, se vocês tiverem um corpo conectado com a mente, vocês podem fazer qualquer tipo de coisa. Isso é válido para exercício físico, para concurso, para relacionamento, para tudo, tá? Por isso que vocês têm que estar sempre conectados, corpo e mente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, mas vocês podem me perguntar qualquer coisa aqui, tá? Referente à musculação em casa, referente a treino em casa. Se tiverem alguma dúvida. Tem só a última pergunta aqui, mas essa última pergunta aqui eu respondi na primeira live também, referente aos benefícios de fazer exercício em casa e se dá para comparar exercício físico em casa com academia, né? Aí eu respondi, mas eu respondo novamente. Os benefícios são os mesmos. Eu não estou falando que são mais e nem que são menos. São os mesmos. Ainda mais se a pessoa quiser uma qualidade de vida. Certo? Agora, se ela quiser hipertrofia, no caso, ganhar mais massa, aí a gente pode colocar saco de arroz, saco de feijão na mochila. Ao longo da semana eu sempre vou falando para vocês aqui como que vocês podem colocar peso em casa, tá? Porque tem várias maneiras também. E na próxima live talvez eu venha com algum exercício físico para mostrar para vocês como fazer em casa. E se vocês tiverem alguma curiosidade, pode entrar no canal do YouTube lá, que tem como treinar em casa com câmera de ar de bicicleta. E só para frisar mais uma vez, só para ficar gravado em vocês, cuidado com as pessoas que vocês seguem nas redes sociais. Muito cuidado. Porque vocês têm que ver que quem são as pessoas sérias que passam exercício para vocês, sejam em casa, no parque ou na academia. Porque, por exemplo, no começo da pandemia também, eu vi um blogueiro que se diz coach fitness, né? Não vou falar nome também, que além de ensinar o agachamento com botijão de gás, ele ensinou também fazer o leg press levantando o sofá. É muito, mas muito lesivo. Por quê? Imagina porque embaixo do sofá tem um forro, né? Pelo menos a maioria dos sofás nas casas tem forro. Agora imagina esse forro pegar e furar. Você furar esse forro. E lá dentro do sofá tem molas ou prego, ou enfim. Ou seja, acidente doméstico. E uma coisa assim que eu posso falar que é um erro grotesco, é que eu não sei se vocês viram também, não sei quem que passou esse exercício, que tem a esteira em casa, certo? Aí tem a esteira na academia, certo? Aí eles simularam a esteira em casa como?
colocou detergente ou colocou quibo, não sei o que fez, no chão, certo? E molhou, obviamente, né? Aí a pessoa ficou descalça, ou de chinelo, não sei como que foi, não vi o vídeo exatamente, e começou a correr segurando na pia, como se fosse a esteira. No caso, estava escrito lá, esteira caseira. Modinha, legal, todo mundo riu, mas acontece o seguinte, como eu sou muito detalhista, eu já penso no malefício que esse exercício pode causar, certo? O malefício que esse exercício causa é que, imagina que essa pessoa que está correndo, que está simulando a caminhada, né, no chão, com detergente, ela escorrega ou se não tira a mão da pia. Aí ela cai de queixo, cai com o queixo na pia, pode ter uma fratura muito grave na maxila, né? Aí também ocasiona um acidente doméstico. E isso é muito grave, porque, por exemplo, você fazer um acidente na academia é ruim? Claro, é ruim. Eu não estou falando que é o melhor, não. Mas tem muitas pessoas para poder ligar para o SAMU, ligar para o bombeiro, dependendo da cidade que vocês estão, ligar para algumas pessoas para poder socorrer. Agora, se vocês estiverem em casa, é muito mais difícil. Ainda mais se vocês estiverem sozinhos em casa. Aí que é muito mais complicado. Agora eu volto a falar para vocês. Cuidado, muito cuidado com quem vocês seguem no Instagram, no YouTube, para tirar alguma ideia de algum treino, certo? Muito cuidado com quem vocês seguem, muito cuidado. E se vocês tiverem alguma dúvida, não precisa exatamente vir perguntar para mim. Pode perguntar para o seu colega mesmo. Ou se não, pode entrar no site do CREF, CREF 6, se eu não me engano, se não me falha a memória. Pode entrar no site do CREF e digitar lá o nome completo da pessoa ou o CPF da pessoa para ver se ela é credenciada, para validar, ver se vocês podem escutar o conselho dessa pessoa. Claro que eu não estou aqui falando mal de ninguém, tá? Tem alguém que tem alguma pergunta referente a treino em casa? Olha quem entrou aqui, a Kênia, uma amiga minha de Uberaba. Bom, pessoal, vou finalizando por aqui, né? Essa foi a live de treinamento em casa, como ter hipertrofia treinando em casa em apenas 3 meses, tá? Eu tô prometendo, tá? Eu tô prometendo que vocês podem ter um corpo definido em 3 meses. Lembrando que cada pessoa tem um biotipo diferente. Por isso que nós chamamos de indivíduos. Por quê? Indivíduos 1. Cada um tem um corpo diferente, um do outro, tá? Por exemplo, você tem um corpo definido daquela maneira, só que daquela maneira não é definido para mim. Então, cada pessoa tem o seu biotipo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa live. Essa live vai ficar salva aqui para vocês. E nos vemos na próxima semana. Abraço.